transmissão para o pessoal que não vai poder assistir hoje. Como eu estava dizendo, então, meu nome é Frederico Martins, eu sou o professor da disciplina de criminalidade e violência no curso de vocês, e eu vou fazer uma apresentação de slides aqui, para vocês terem uma noção um pouquinho como é que vai ser a ementa do nosso curso, como nós vamos trabalhar, mas vocês já conseguiram dar uma olhadinha lá na pasta do Moodle? Vocês conseguem me ouvir? Vocês olharam, né? Então é o seguinte, gente, a gente vai estruturar a nossa disciplina aqui, as nossas 4 semanas, né? É, mais ou menos fazendo um caminho com as principais teorias que tentam explicar a origem do crime e da violência na nossa sociedade. Cada semana vai ter mais ou menos assim um tópico principal, como se fosse uma corrente da criminologia. Então, até mesmo para ficar mais fácil dos senhores entenderem, a gente tentou dividir o nós vamos falar de outras correntes que decorrem de outros pensadores, mas a gente achou que dessa forma ficaria mais tranquilo de vocês acompanharem. Como vai funcionar as nossas avaliações? Nós vamos ter, ao final de cada e geralmente vão ser questões fechadas relativas aos textos, aos slides que a gente passou na semana que está se estudando. Então, por exemplo, já está aberto para quem quiser fazer o questionário com os slides, com as provas sobre os slides que a gente viu essa semana. Esse questionário, a pedido da coordenação, ele sempre ficará aberto até a quinta-feira. Então, amanhã a gente já começa a segunda semana de estudos, mas eu vou deixar o questionário aberto até a quinta-feira. Eu tive uma reunião com os tutores, expliquei para eles mais ou menos como vão funcionar as questões, mas quais são os pontos principais que vocês têm de saber para vocês fazerem os questionários. Primeiro, o questionário ele é sequencial, então ele não permite que você retorne em uma questão depois que você passou para frente. Isso é muito importante, gente, prestem atenção. Quem estiver assistindo a gravação aí no futuro, preste atenção nisso também. Se você deixar uma questão em branco e clicar em avançar para tentar ver a próxima questão, você não vai conseguir voltar para a questão anterior. Então, não deixem de responder nenhuma questão no momento para tentar responder de novo. Mas fiquem tranquilos, são questionários assim bem tranquilos, bem diretos, com perguntas que a gente certamente vai ter tratado aqui na nossa disciplina. Vocês estão vendo os slides? Respondam com o áudio, por favor, que a partir de agora eu não consigo mais ver a carinha de vocês. Ok. Então, pessoal, vamos lá, né? Eu sou oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, me formei no CFO na turma de 2004, sou graduado em Direito, além do CFO, me formei em Direito na UFMG em 2009 e fiz uma pós-graduação em Estudos da Criminalidade e Segurança Pública na própria Universidade Federal em 2013. E fiz um mestrado acadêmico na Fundação João Pinheiro em 2021, entre 2020 e 2022.
Qual que é a ementa da nossa disciplina? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre noções da sociologia e análise das prováveis causas da violência. Na próxima aula, nós vamos, na próxima semana, trabalhar variáveis sociais, culturais, sobre fatores intervenientes e variáveis socioterritoriais da violência e do crime. E na última aula nós vamos falar sobre gestões integradas de segurança pública e eu decidi que a gente vai falar um pouquinho também sobre mercados ilícitos, que é uma matéria que está bem em voga aí, tem muita gente falando sobre isso na mídia. Eu acho que vai ser importante a gente inserir esse tópico na disciplina. Então, quando a gente estiver na quarta semana, a gente vai falar um pouquinho sobre mercados ilícitos também. O objetivo geral da disciplina é oferecer um espaço de conhecimento crítico, de reflexão acerca de fenômenos da violência em suas diversas manifestações, proporcionando a compreensão de diferentes causas, fatores intervenientes e variáveis socioterritoriais. E os objetivos específicos estabelecem uma discussão sobre a tipificação social do desvio do crime, do crime de maneira multidisciplinar. Então, a nossa metodologia, a cada semana, sempre nas terças-feiras, novos conteúdos serão apresentados na plataforma. Dia 10, dia 17, dia 24, dia 31. Haverá um encontro síncrono semanal, utilizando plataforma online, sempre às segundas-feiras. Então, temos esse encontro de hoje, teremos mais 3. Aí eu vou verificar o que aconteceu com esse link aqui e eu digo para vocês se nós vamos manter o link inicial ou se nós vamos repetir outro link para vocês poderem participar das aulas. Nós vamos ter, então, os questionários de cada semana, vamos ter um fórum que não vai ser lançado hoje ainda, talvez ao longo da próxima semana e da terceira semana nós vamos fazer esse fórum, e vamos ter um feedback de avaliação da disciplina, totalizando aí os 100 pontos. As nossas referências básicas são Bauman, Becker, Brenner, Durkheim, Zaffaroni e Chico. Um estudo mais aprofundado sobre essa parte da disciplina. Isto posto, gente, eu queria verificar com vocês o seguinte: alguém tem alguma dúvida para a gente já começar aqui tratando de dúvidas em relação aos slides? Alguém gostaria de falar alguma coisa que viu nos vídeos que a gente postou lá no YouTube e ficou com dúvida ou queria discutir algum conceito? Eu sou Major, boa noite. Diga, Leonardo. Léo? Talvez. Senhor. Pode falar, Talvez já cara. começar a aula com dúvida, não sei se é bom não, mas dúvida boba é aquela que a gente não leva para casa, né? Não existe dúvidas bobas. Pode falar. Comandante, na verdade é o seguinte, como a gente vai ver ao longo da disciplina, o crime assim, é um fenômeno social complexo, né, que depende de várias variáveis, né? E uma coisa que me intriga, eu sei que a gente tem que fazer isso, mas a questão do cumprimento de metas, estabelecer metas para redução de crimes, sendo que a gente não tem o controle de todas as variáveis para que ocorra o crime. Como é que a gente consegue explicar isso para a população ou para algum curioso? O que acontece? Muito boa sua pergunta, o Léo. E que muito do que acontece de crime não está nas mãos da polícia militar atuar.
Contudo, a administração pública moderna, ela exige que os órgãos eles tenham ferramentas. Resultado está produzindo os resultados para os quais ela foi pensada. Porque, em última análise, toda vez que eu executo uma política pública, eu estou gastando dinheiro. Então, a população ela tem o direito de acompanhar se as políticas públicas estão surtindo efeito. Então, da mesma forma, vamos pegar um exemplo fora da nossa área da segurança. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Parece que tem alguém aqui que diz que está cortando. Cortando às vezes. Eu vou tentar mudar para o Wi-Fi aqui, sair da internet. Será que vai melhorar? Aqui, vamos ver. Me digam se melhorou. Se não melhorar, eu tento trocar o fone de ouvido, ok? Melhorou? Bom, vamos lá. Se continuar falhando, vocês me avisam que eu vejo o que eu faço aqui, pessoal. Mas como eu estava dizendo para o Léo, para a gente sair um pouco da segurança pública, vamos pensar na saúde, por exemplo. Nem tudo que causa saúde na sociedade depende do SUS. Educação, por exemplo, impacta na saúde, na medida em que, por exemplo, se eu ensinar a população a lavar a mão, eu provavelmente vou ter menos doenças infecto-contagiosas e diarreias, por exemplo. Mas eu preciso estabelecer metas para o SUS para saber se as políticas públicas de saúde elas estão produzindo efeito no SUS. Da mesma forma, a segurança, ela infelizmente, apesar de não estar nas mãos da polícia, tudo que depende da produção de redução da criminalidade, por exemplo, a produção de sensação de segurança, e a gente já vai chegar lá, que é muito mais difícil produzir sensação de segurança do que produzir efetivamente queda dos índices criminais, mas ainda assim, a forma como a polícia teve de avaliar o resultado das suas políticas públicas e de avaliar a gestão nos níveis mais local possível, como um comandante de subsetor, um comandante de BSC ou um tenente comandante de setor. Até o nível mais macro, então, como eu avalio um coronel comandante de região, foi através desse sistema que foi evoluindo ao longo dos tempos, começou que a Polícia Militar não detém as ferramentas para ela sozinha atuar na redução da criminalidade, mas a administração pública moderna ela exige que a gente tenha algum controle, alguma coordenação. Então, por exemplo, o indicador de segurança mais... Espera aí, Cristiane, deixa eu... Eu tirei o fone agora, pessoal. Melhorou? Porque às vezes era o fone. Se continuar cortando, vocês me avisam. Melhorou. Melhorou, Léo? Melhorou, Léo? Ou continua ruim? Tá tranquilo agora. Eu acho que pode ser que seja o fone que estava sem bateria, alguma coisa assim. Bom, mas você conseguiu me entender, Léo? Ou você ficou muito ruim, muito cortando? Não, deu para entender. Só algumas partes cortou, mas deu para no contexto mas geral, é isso.
É isso, cara. Basicamente, vamos pegar o indicador aqui de homicídio. Homicídio é um dos crimes que efetivamente uma polícia ostensiva de proximidade tem a menor gestão é o crime de homicídio. O que a polícia militar consegue fazer para reduzir o crime de homicídio é uma das instituições públicas que menos tem controle sobre isso. Porém, como historicamente as organizações internacionais e os órgãos de controle estabeleceram a taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes numa sociedade como um dos indicadores para se essa sociedade é mais segura ou menos segura, nós precisamos de ter um controle se as taxas de homicídio para cada 100 mil habitantes nos municípios de, de Minas Gerais estão compatíveis com padrões nacionais e internacionais. Bom, eu vou fazer aqui a projeção de novo. E aí, pessoal, a primeira questão como eu não estou vendo você, se estiver cortando, gente, não precisa falar no chat, não, pode me avisar, tá? A primeira questão que a gente vai falar aqui é sobre o conceito de lentes e olhares sociológicos no mundo. Por que a gente colocou esse slide aí na disciplina de vocês? Para a gente falar de criminalidade do ponto de vista da criminologia, a gente precisa entender que, às vezes, os sociólogos eles evitam noções pré-construídas dos fenômenos sociais. De vez em quando, a gente até confunde isso com uma certa frieza do sociólogo, mas é porque o objeto de estudo do sociólogo não é a atividade individual de cada pessoa, e sim como a sociedade produz certos comportamentos em massa, por exemplo. Então, o bom sociólogo é aquele que ele explora a sociedade de fora. É como se fosse o peixinho astronauta, né? O peixe ele só consegue conhecer o aquário dele astronauta. Então, do peixinho astronauta, ele só consegue conhecer o aquário dele se ele sair do aquário e a sociedade de fora. E ele evita noções pré-construídas para fazer isso. E aí, gente, eu até coloquei um vídeo lá no YouTube que ele vai falar o seguinte para nós. Um dos problemas que a sociologia tem para definir alguns conceitos é justamente o fato de que a sociologia trabalha com conceitos oscilantes. Toda ciência social, e a criminologia é uma ciência social, ela trabalha com padrões, com conceitos que eles variam muito de acordo com o tempo, por exemplo. Então, inclusive, o que é considerado crime hoje, muito provavelmente não era considerado crime há 10, 20 anos atrás, e muito provavelmente alguns crimes não serão considerados crimes daqui a 10, 20 anos. Vocês conseguem entender isso? A gente pega, por exemplo, crimes de costume. Isso é muito fácil da gente ver, né? O nosso Código Penal, até alguns anos atrás, ele tinha lá nos crimes de costume aqueles conceitos, né? Mulher honesta, mulher de família, e esse tipo de coisa mudou.
conceitos de uma ciência dura do que de uma ciência social. Então, por exemplo, se eu falar que uma orquídea não é uma monocotiledônia, qualquer biólogo vai me dar um cocão e vai falar assim: não, gente, o conceito de monocotiledônia é um conceito estável, fixo na biologia. Tem mais de 500 anos que uma monocotiledônia é sempre uma monocotiledônia. Já o conceito de democracia, por exemplo, gente, ele não é o mesmo conceito de democracia em 2020 que ele era em 2000, e ele é muito diferente do conceito de democracia grega de 2.500 anos atrás. Quando a gente fala que a Grécia foi o berço da democracia ocidental, a gente está querendo dizer que na Grécia a gente teve as primeiras experiências de democracia com participação das somente homens nascidos de mãe e de pai grego e que possuíssem terra em alguma das ilhas da Grécia poderiam falar e votar na agora. Então é uma democracia, mas é bem diferente do conceito de democracia que a gente conhece hoje no Brasil. Então, por isso que é difícil conceituar em ciências sociais. Os conceitos são fluidos. E um dos conceitos que a gente vai tratar aqui na nossa disciplina é um conceito muito fluido, que é o conceito do que é crime. Então, o que é crime hoje necessariamente não era crime há algum tempo atrás. E o que é considerado uma forma de violência hoje pode ser que não fosse considerado uma forma de violência há algum tempo atrás, porque tudo isso depende de em qual sociedade eu estou falando. Mas afinal, então, o que é a violência, né? Eu gosto de tratar desse slide aqui, porque ele reduzir segurança objetiva reduzindo a violência, não é isso? Se a polícia fizer um lugar ter menos roubos, ou um lugar ter menos furtos, aquele lugar porque eu posso ter municípios com baixíssimos índices de roubo, de furto, por exemplo, em que as pessoas se sentem inseguras. E eu posso ter municípios com altos índices de criminalidade em que as pessoas não se sentem tão inseguras assim. Vocês querem um exemplo pertinho de vocês? O Elis Cleides está na sala aí ainda? O Elis Cleides, você está na sala? Abre o áudio aí, não fica com vergonha não, cara. Você consegue me... Agora está cortando?
Bom, continuemos. Então, gente, é muito mais difícil eu produzir segurança subjetiva do que segurança objetiva. Eu posso ter um município com uma taxa de roubos, por exemplo, muito baixa e que as pessoas não sentem que aquele município é seguro, por exemplo. Vocês conseguem ter essa noção? Então, até mesmo o conceito de se sentir seguro é um conceito que vai variar muito de lugar para lugar. Às vezes, um cidadão que mora num bairro nobre de Belo Horizonte sente mais medo do que um cidadão que mora em Ribeirão das Neves, por exemplo. E, por outro lado, Ribeirão das Neves, que tem menos de 2 roubos por dia de média em 2023, às vezes é considerado um local inseguro. Então, esses conceitos ligados à violência, criminalidade, segurança pública, eles são bem fluidos. Esse videozinho que eu coloquei aqui, gente, ele é um vídeo engraçado, é uma sketch do Porta dos Fundos, mas ele visa mostrar para a gente o seguinte: é possível, inclusive, ser violento e agressivo de forma passiva, né? Então é isso que esse vídeo mostra para nós. A personagem da sketch aí, ela consegue ser extremamente agressiva, né? Extremamente atacar o parceiro dela, o marido dela aí na sketch, só falando palavras fofas, só falando coisas bonitinhas. Então, é isso que esse vídeo vem chamar a nossa atenção, o quanto que a violência é um conceito que pode ser um conceito tão fluido que eu posso ser, inclusive, violento sem ser nada violento. Para quem assistiu o vídeo aí, é isso que essa sketch mostra. Ele mostra uma pessoa só usando palavras fofas, só usando questões carinhosas com o parceiro dela, mas sendo extremamente agressiva. E agora, gente, melhorou o áudio? Melhorou aí, Elismar? Melhorou, doutor. Beleza. Vamos ver se dessa vez vai. E aí, a primeira corrente que a gente tem para discutir sobre esses conceitos de violência, gente, vai ser a corrente do Durkheim, a corrente do funcionalismo. Se o conceito de violência ele é um conceito fluido, nós vamos ter que entender que eu vou poder ter diversas pessoas, diversos estudiosos que tentaram dizer o que é e o que não é a violência, qual é a origem da violência e do crime. Já que é um conceito que é variável, ele variou, inclusive, no tempo, no espaço, e uma das primeiras pessoas que tentou identificar qual que era a origem do crime, de onde surgia o crime na nossa sociedade, foi esse sociólogo, o Durkheim. Qual que era a pegada do Durkheim? A gente tinha saído de uma época em que os primeiros estudiosos do crime, eles ainda estavam focados naquela questão meio lombrosiana, né? De medir o tamanho do crânio de uma pessoa para verificar se ela tinha ou não propensão a roubar. O Durkheim, ele queria formar uma ciência com conceitos mais parecidos com as ciências biológicas, com as ciências físicas, do que esses conceitos vagos das ciências sociais. É uma corrente que a gente chamava de positivismo, né? E aí, na sociologia, o Durkheim ele criou, então, esse conceito de funcionalismo.
para ele, em toda sociedade, haveriam instituições, e essas instituições elas teriam uma função. Cada instituição teria uma função. Então, na nossa sociedade, por exemplo, a família ele considerava como uma instituição e ele teria uma função. Da mesma forma, o Estado seria uma instituição e ele teria uma função. Assim como no nosso corpo, né? Os rins têm uma função, o coração tem uma função, o fígado tem uma função. E a gente não pode dizer que tem um órgão mais importante que o outro, né? Porque se a gente acha que o coração e o cérebro são muito importantes, tentem viver sem um rim, né? Em 48 horas o ser humano morre. Então, é isso que ele dizia. Todas as instituições na nossa sociedade, elas têm alguma função. E quando surgiria o crime? Quando houvesse um desequilíbrio em alguma dessas instituições em executar as suas funções. Seria nesse momento que o crime aconteceria. Eu não estou usando fone mais, não, Edcleides. Eu parei de usar totalmente o fone de ouvido, justamente porque eu achei que era o fone Bluetooth mesmo. Aí eu desconectei tudo aqui. O Durkheim ele enxergava que quando uma dessas instituições estivesse desequilibrada, provavelmente aconteceria o crime. Para ele, o surgimento do crime acontecia quando uma dessas instituições não estava cumprindo o seu papel. Só que qual foi a sacada do Durkheim? Ele falou o seguinte: o fenômeno da criminalidade dentro do pensamento dele, ele é um fenômeno completamente normal. E aí ele dizia, o crime não é encontrado somente na maioria das sociedades. Toda sociedade que já se registrou teve crime. Toda vez que um grupo social criou uma regra, algum dos seres humanos daquele grupo social descumpriu aquela regra. E é isso que ele fala. Por isso que a gente não pode dizer que o crime em si é uma coisa ruim, é uma coisa que é um defeito. Porque ele fala o seguinte, o crime é um fenômeno normal. Toda sociedade que já existiu teve crime e muito provavelmente toda sociedade que vai existir vai continuar tendo crime. Vão ter sociedades que vão ter crimes diferentes, vão ter sociedades que têm uma violência interpessoal maior, vão ter sociedades que vão ter crime contra o patrimônio, vão ter sociedades que vão ter crime de colarinho branco, por exemplo. Eu tenho sociedades, por exemplo, que são extremamente desarmadas, mas as pessoas continuam cometendo crime de violência doméstica. E aí os homens jogam ácido na mulher, porque eles não conseguem comprar uma arma de fogo para agredir a mulher, igual acontece aqui no Brasil. A gente tem muita agressão por arma de fogo nas companheiras. A gente chega lá na Inglaterra, por exemplo, tem um surto de violência doméstica praticada com ácido. O marido ou o ex-companheiro vai lá e joga ácido na cara da mulher, porque é uma sociedade extremamente desarmada. Então, é só uma nota para a gente perceber que, se o crime é normal, ele pode mudar a forma como ele é concedido, a forma como ele é julgado, o tipo de pena que as pessoas recebem quando eles cometem o crime, mas a gente não vai ter uma sociedade sem crime. E aí isso já também responde à pergunta do Léo lá no nosso começo da nossa aula, né? Eu nunca vou poder estabelecer uma meta de zero crime, porque o crime é um fenômeno normal, ele é um fenômeno que está presente em todas as sociedades, então eu não posso cobrar uma sociedade sem crime.
Aí, só para a gente fazer um chamamento aqui, né, gente? Eu sei que nesse momento da aula foi o momento em que algum dos alunos estava pensando aí, pronto, vamos começar a falar que bandidos são vítimas da sociedade, coitadinhos que apenas foram empurrados para a criminalidade. Não é isso que Durkheim está fazendo. Durkheim não está, de forma alguma, minimizando a gravidade do ato ou solidarizando-se com o criminoso, quando ele fala que o crime é um fenômeno normal. Ele só estava combatendo essa impressão de que o crime era fruto de fenômenos genéticos, por exemplo, que as pessoas nasciam fadadas a cometer crimes. Então ele combate esse pensamento do Lombroso, por exemplo, de que as pessoas estavam, que eu tinha o criminoso nato, né? As pessoas que nasceram para cometer crime. O que ele diz é que o crime é um fenômeno normal e, de vez em quando, algumas pessoas vão ser atingidas por um desbalanceamento das instituições sociais e isso vai acabar gerando o fenômeno do crime. É só isso que o Durkheim está dizendo. Ele não está, de forma alguma, diminuindo ou minimizando a gravidade do ato criminoso. E aí, como fruto dessa teoria do Durkheim, a explicação do crime recai nas instituições responsáveis pela socialização dos indivíduos. Então, as principais instituições são família, escola, grupos profissionais, religião é uma instituição presente nas sociedades, e essas instituições introjetam normas de convivência nas pessoas, valores, para que as pessoas que estão devidamente institucionalizadas tenham maior autocontrole e não cometam crime. Então, é isso que o Durkheim vai postular. E aí ele vai além. Ele fala o seguinte, que a anomia, que seria então essa disjunção entre os valores coletivos e a consciência individual, esse momento em que o indivíduo não foi devidamente institucionalizado em relação aos valores, gera isso, uma presença insuficiente da sociedade no indivíduo. Olha que palavra forte, né? Presença insuficiente da sociedade nos indivíduos, pela quebra das fronteiras morais. Por esse motivo, se o crime é funcional, isto é, intrínseco ao próprio funcionamento da sociedade, é através da reação ritualística da sociedade ao crime e ao criminoso que ela se fortalece. Olha que interessante. O Durkheim ele acabou entendendo que se o crime era um fenômeno tão constante em todas as sociedades, que ele era um fenômeno normal, ele não era um fenômeno, um defeito da sociedade, um subproduto negativo quando a sociedade dava errado, o que a gente faz quando a gente identifica um crime também depende da sociedade e tem um valor, tem uma função social. Então, da mesma forma como o Estado tem a sua função social, a escola tem a sua função social, o sistema de justiça criminal, a reação ritualística da sociedade aos eventos criminosos, cumprem uma função criminal. Ou seja, a pena, quando eu aplico uma pena numa pessoa que é condenada pela prática de um crime, por exemplo, essa pena não tem só a função de punir aquela pessoa. Essa pena também tem a função de mostrar para toda a sociedade o valor da nova, a reprovação que a gente dá àquele ato. E, com isso, tentar reduzir no futuro o número de pessoas que quebram aquela norma. Olha que interessante. Isso, inclusive, para quem aí é do ramo do direito, né? Isso ficou esculpido no nosso sistema brasileiro de justiça penal. Esse pensamento durkheimiano de que existe um ritual, ali, um comportamento ritualístico de que a imposição da pena não serve só para punir, ela serve também para reforçar o valor da norma, isso está presente no nosso Código Penal. Olha lá o artigo 59. O juiz, atendendo culpabilidade, antecedentes, etc., vai determinar
a pena conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, as penas não servem só para punir a pessoa, elas servem para que a sociedade veja que aquele ato é reprovável, para reforçar junto à sociedade o valor daquela norma. Em relação ao pensamento do Durkheim, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tudo bem? Ainda está modos horríveis o áudio? Beleza. Ok, obrigado, Larissa. Se ficar ruim de novo, podem me interromper, tá? Bom, a segunda teoria que a gente tem para além do Durkheim é a teoria do Merton, que nasce da teoria do Durkheim. Só interromper o compartilhamento aqui um pouquinho. Na sociologia, gente, de maneira geral, a gente tem três grandes ramos da sociologia. A gente tem, de um lado, Durkheim e mais dois tripés, Karl Marx e Max Weber. Eu gosto de chamar eles de os três porquinhos, né, da sociologia. Então, eu tenho diversas teorias que decorrem da corrente funcionalista, que é essa corrente mais baseada no pensamento do Durkheim. Eu tenho diversas teorias de interpretação do fenômeno do crime que decorrem do pensamento da teoria crítica, que a gente diria que decorre geralmente do pensamento do Karl Marx. E a gente tem um terceiro ramo de interpretação da criminologia, que geralmente parte do ser humano como um ser extremamente racional, individualista e que responde a incentivos, principalmente incentivos econômicos, mas não só, e essas correntes geralmente decorrem do pensamento do Max Weber. As correntes que nós vamos falar aqui hoje, elas são as correntes que decorrem do Durkheim, que geralmente são essas correntes, então, que interpretam o pensamento, o crime, como se fosse um fenômeno normal e com uma função social. Vamos voltar a compartilhar aqui.
Vamos compartilhar a tela aqui de novo. A gente vai ter outras teorias. Não, o produto do criminoso é o crime, mais ou menos. A gente vai ter algumas. Na próxima semana, a gente vai falar, André, sobre algumas teorias que decorrem do. Não especificamente o Karl Marx, ele nunca falou diretamente sobre criminologia em si, né? Mas desses 3 ramos da criminologia, os ramos que são da teoria crítica e da teoria estruturalista, que geralmente são ramos que decorrem do Marx, eles vão tratar da opressão. Na verdade, a chave de interpretação do Durkheim é o funcionalismo. Sempre que eu estiver interpretando a sociedade de acordo com o pensamento do Durkheim, eu vou tentar entender a sociedade sabendo que tudo na sociedade tem uma função. E aí ele tenta sempre fazer um paralelo com a biologia. Então, a escola tem uma função, o Estado tem uma função, e se o crime é tão normal, ele tem uma função, e o ritual de resposta ao crime também vai ter uma função. E aí eu vou ter teorias que decorrem disso. O próprio Merton, que a gente vai falar dele agora, ele foi meio que pegou o trabalho do Durkheim e continuou se aprofundando especificamente nesse conceito de anomia, que é o conceito que a gente vai falar. Na segunda semana do curso, a gente vai discutir um pouco algumas teorias que decorrem do Marx, mas a principal chave de interpretação do mundo para o Karl Marx é o quê? É a figura da opressão. A sociedade ele era muito dicotômico, ele sempre via a sociedade dividida em opressores e oprimidos. Então, quem interpreta o crime com base nisso costuma ter como chave de interpretação também algum esquema de opressão. Então, eu vou ter teorias, por exemplo, como a teoria dos rótulos, ou a labeling approach, que vai dizer o seguinte: existe um sistema de justiça criminal que foi produzido pelas classes médias e classes altas da sociedade e que naturalmente oprime determinadas classes sociais em detrimento a outras. Então, tá vendo como é que a chave de interpretação das teorias marxistas geralmente tem a ver com a opressão? Eu vou ter umas outras teorias, até brasileiras aqui, que vão falar sobre o rótulo de bandido, né? Então, o Mises, que é um escritor brasileiro, ele tem um artigo que fala isso, que no Brasil criou-se essa figura do bandido. Então, os autores dessa lente, geralmente, eles vão entender que a origem do crime, que a criminogênese, está em alguma forma de opressão, em algum problema de falta de acesso a bens dos despossuídos, e aí vão ser essas diversas teorias que de vez em quando a gente ouve falar, né? No Brasil, e principalmente na América Latina, a gente tem um florescimento muito grande desse tipo de teoria explicativa que decorre das teorias marxistas na área da criminologia, né? Então, eu vou ter lá a teoria do desencarceramento, por exemplo, que decorre diretamente da teoria dos rótulos, por exemplo. Eu vou ter diversas teorias que tentam explicar o crime através dessa relação opressor-oprimido. Consegui te responder, André? O arquivo do Michel Miss é esse aqui, ó. Eu vou postar no chat, mas só para vocês entenderem, gente. Lembrem-se aqui do nosso pacto, né, gente? Nós somos os peixinhos exploradores que
que estão conhecendo teorias, de vez em quando, dispensando o nosso julgamento crítico pessoal, né? Então, assim, agora os senhores são pós-graduados, são especialistas em inteligência criminal. Então, vocês têm que conhecer algumas teorias, até mesmo para poder discordar delas com classe, né? Porque uma pessoa que é especialista em inteligência formada, ela não tem conversa de boteco mais com os parentes dela no Mercado Central. Então, agora, por exemplo, vocês conseguem ler esse artigo aí do Michel Missy, que fala sobre o sujeito criminal e sobre a figura do bandido no Brasil, até mesmo para você poder ter uma conversa de alto nível com alguém sobre esse assunto, mesmo que seja para você discordar da teoria dele. Mas agora você já tem que ter um nível de discordar com conhecimento, né? E não simplesmente discordar. Mas, enfim, a penúltima teoria que a gente vai falar hoje é a teoria do Merton, que vai falar sobre a anomia. Então, temos mais um videozinho aí, gente. Todos esses vídeos, os links estão lá no Moodle, tá? Para vocês assistirem. São vídeos de professores que falam muito melhor que eu sobre os conceitos da nossa disciplina, né? Mas, em resumo, o que o Merton dizia é que o crime, ele pega um pouco, ele parte de onde o Durkheim parou, que é falando que o crime é um fenômeno normal, e ele vai dizer que numa situação de equilíbrio social, objetivos culturalmente construídos e meios ou cursos de ação necessários para atingir esses meios estão disponíveis a todos os indivíduos da coletividade. E não haveria, portanto, um conflito inerente entre objetivos ou fins que um indivíduo almeja e os meios ou recursos que ele dispõe para atingi-los. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, mas só para vocês entenderem que não é o único exemplo possível de dar. Na nossa sociedade capitalista, ocidental, democrática, judaico-cristã, existe um mito, um fim esperado, que é chegar lá, conquistar, ter a vida boa, né? Trabalhar para que depois de um tempo eu consiga ter um certo conforto material, uma vida melhor do que onde eu comecei. Isso é uma meta aspirável numa sociedade, novamente, isso é um recorte muito, muito nosso, né? Democrático, capitalista, ocidental, judaico-cristão. Os meios lícitos disponíveis para atingir esse fim são, basicamente, trabalhar até eu ter dinheiro para comprar um SUV, comprar uma cobertura, uma casinha bacana, e se sobrar um dinheirinho, eu ainda passo as férias lá em Carapebus, na colônia de férias, ganhar na loteria, ou casar com alguém muito, muito, muito rico, né? E receber uma herança. São os 3 meios lícitos, aceitáveis, para eu atingir esse fim esperado na nossa sociedade. Mas algumas pessoas têm uma disjunção, diria Merton, entre os fins e os meios. E uma parte das pessoas que tem essa disjunção, eles compraram, né? Eles estão institucionalizados em relação ao fim, eles querem ter o SUV, eles querem ter a casa, eles querem ter a cobertura, eles querem no final do ano fazer uma viagem para Guarapari, mas eles não querem um dos 3 meios lícitos de atingir esse fim, trabalhando, herdando ou ganhando na loteria. E aí eles vão para o meio ilícito, roubando, sendo corrupto, construindo uma empreiteira e dando golpe no patrimônio público. Então, esse é o principal exemplo de como a teoria do Merton, entre a disjunção entre a meta social e o meio de alcançar essa meta social, faz com que ocorra o crime. Eu poderia dar outros exemplos aqui, tá, gente? Então, por exemplo, Merton diria que o casamento, geralmente, ele cumpre um fim.
as pessoas que querem atingir esse fim atingem por meio do casamento, mas tem pessoas que querem atingir esses fins, mas não querem se casar. Então, tem pessoas que fazem uma união, têm filhos, moram juntos, constroem uma família, mas não se casam. Então, elas estavam dentro do esquema social de atingir o fim de construir uma família, mas não queriam participar pelo meio, que era o meio mais socialmente aceito de atingir esse fim, que era o casamento civil. Então, eu poderia dar vários exemplos aqui de como que, às vezes, tem essa disjunção. Mas a disjunção, gente, nem sempre ela se dá em relação a entender a meta e não aceitar o meio. Nesse esquema que a gente colocou aqui dos nossos slides, o símbolozinho de mais significa que a pessoa aceita, de menos significa que ela não aceita, e um mais ou menos significa que ela não só rejeita, mas ela quer substituir. O principal padrão de comportamento que o Merton identificou na sociedade era o conformista. O que é um indivíduo conformista? Ele entendeu a meta e respeita o meio. Basicamente, gente, ele é o Homer Simpson. Ele acorda todo dia de manhã, toma banho, faz a barba, vai trabalhar, chega no final do dia, ele abre uma long neck, assiste uma partidinha de futebol e no outro dia ele reseta e começa tudo de novo. Porque ele entendeu que ele se conformou. A meta é trabalhar e no final do ano ter um dinheirinho para ir para Guarapari e o meio de fazer isso é trabalhando todo dia de 8 às 17, 40 horas semanais. Então, naquele nosso esquema da meta do chegar lá, ser da classe média, o indivíduo conformista é esse. É aquele que está tanto ok em relação à meta, como ok em relação ao meio. Mas aí eu posso ter um indivíduo que o Merton identificava como inovador. O que um indivíduo inovador faz? Ele entendeu que a meta é chegar lá, é ter o SUV, mas ele não quer o meio. Muito provavelmente as nossas prisões têm grande parte da população dela formada por indivíduos inovadores, né? Eles inovam no sistema ao criar meios diferentes dos meios que são socialmente aceitos para atingir a nossa meta. Então tem a fotinho aí, né, do Roberval, o ladrão de chocolates. Mas é importante destacar que tem alguns indivíduos que a gente chamaria de disruptivos, que eles entenderam a meta, chegar lá, entenderam que o meio não era o meio adequado, mas eles não foram para o lado da ilicitude. Eles também são chamados pelo Merton de inovadores. Então, assim como uma pessoa que estabelece meios ilícitos para atingir a meta, ela é considerada inovadora, e aí ele está cometendo um crime, as pessoas disruptivas que inventam meios que não eram nem lícitos nem ilícitos, porque ninguém nunca tinha nem pensado num meio de atingir a meta dessa forma, elas também seriam chamadas pelo Merton de inovador. Aí, cuidado, gente, porque muitas vezes a gente chama no léxico corrente, né, em português, a gente chama essas pessoas de revolucionários, mas o que o Merton chamaria de revolucionário é outra coisa. A gente está chamando essas pessoas aqui de inovadores. Então, o Steve Jobs, por exemplo, ele tinha entendido que a meta social era chegar lá, né? Filho de imigrante, nascido de classe média baixa, num subúrbio, ele decidiu, se eu ficar trabalhando para a IBM, eu nunca vou chegar lá, mas eu quero chegar lá. Eu vou criar um meio que ninguém nunca pensou antes de chegar lá. Eu vou abrir uma empresa na garagem da minha casa com meu amigo aqui e vou ser um dos homens mais ricos do mundo. Então, ele também seria considerado inovador pela teoria mertoniana. Eu tenho um indivíduo, esse indivíduo aqui ele é fantástico. Porque a gente certamente vai conseguir reconhecer algum desses indivíduos no nosso ciclo social, né? Todo mundo tem um vizinho, um parente que é assim, que o Merton chamava de ritualista. O que o indivíduo ritualista faz? Ele, ao contrário do inovador, ele entendeu que a meta é inalcançável para ele. Ele entendeu que não adianta ele trabalhar 40 horas semanais, acordar de 8 às 17, que se ele não nasceu num ciclo social muito privilegiado, ele nunca vai chegar lá. O sonho americano, né, não é para ele. Só que ele está totalmente adaptado em aceitar o meio.
Apesar dele não achar que trabalhando é que se chega lá, todo dia de manhã ele acorda e vai trabalhar. Então ele é o que o Merton chamava de ritualista. Ele é conformado em relação aos meios sociais, mas ele não acredita, no fundo, ele não aceita que a meta é aquela. Ele não trabalha para chegar lá, no nosso exemplo, né? E a gente tem um outro exemplo aqui, que é o apático, né? Então, o que é um indivíduo apático? É um indivíduo que ele não está nem aí, nem para as metas sociais, nem para os meios de atingir essa meta. No nosso exemplo aqui, em que a meta é chegar lá, ser de classe média, alcançar um patamar de conforto material melhor do que eu recebi dos meus pais, o indivíduo apático é o hippie, né? Vou mudar para a praia e vou viver da minha arte. Vou fazer colar de miçanga, que é melhor. Aí você chega para a pessoa e fala assim, mas você não quer que eu te dou um emprego, que eu te dou um curso lá no Senai? Ah, não quero não. Esse indivíduo é considerado pelo Merton apático. Para quem aqui já trabalhou com população em situação de rua, por exemplo, a gente identifica em pessoas em situação de rua alguns que estão lá por necessidade, alguns que estão lá por uma situação da vida dele que desmoronou. A gente identifica uma parte dos moradores de rua que são moradores de rua devido a envolvimento com drogas, principalmente o crack, mas quem já mexeu com cidadão em situação de rua sabe que tem uma parcela desse pessoal que é clássico o indivíduo apático dentro da teoria do Merton. Você chega para a pessoa e fala assim, mas você quer sair da rua? Não. Mas e se eu arrumar um abrigo? Não quer não. Mas e se eu te desse um emprego agora? Não, não quero não. Então o que você quer? Eu quero ter meus 2 cachorros, meu carrinho de compra e ficar empurrando aqui todo dia. Então essa pessoa é uma pessoa totalmente apática, tanto em relação à meta como em relação aos meios. E por fim, aí sim, o exemplo que o Merton daria como revolucionário. O Merton, ele chamaria de revolucionário, gente, não o Steve Jobs. O Steve Jobs ele chamaria de inovador, porque ele criou um meio novo de atingir a meta. O que o Merton chama de revolucionário, seriam pessoas com o perfil de que eles querem substituir completamente os sistemas de metas e meios sociais. Toda a sociedade, via de regra, gente, ela caminha numa constante de evolução dos costumes, da moral, do sistema que conceitua todo o funcionamento da sociedade. Só que esse caminho costuma ser um caminho de evolução devagar, né? As sociedades elas precisam também de estabilidade. O Durkheim enxergava muito isso, né? Se a sociedade ela é como um corpo vivo, um órgão não pode estar muito distante do outro. Eu não posso ter a instituição família muito diferente do que ela era há pouco tempo atrás, senão isso vai causar um desequilíbrio no corpo social. E aí o Merton pega esse entendimento e vai dizer que as pessoas que querem substituir de forma muito violenta tanto as metas como os meios de alcançar as metas, eles seriam considerados pessoas revolucionárias. Então, cuidado para a gente não confundir, nesse caso aí, o Steve Jobs com o revolucionário. A gente chama ele de revolucionário no português corrente, mas para fins da nossa teoria aqui mertoniana, ele seria apenas um inovador, porque ele não queria desbancar o sistema capitalista, criar um sistema totalmente novo de metas, de meios. É como se uma pessoa inovadora ela quisesse o progresso, mas partindo de uma reforma na casa. O revolucionário ele quer chegar com um trator, demolir tudo e começar a nossa casa lá desde a fundação no mesmo lote. Então, essa seria mais ou menos a diferença. Decorrente dessas teorias do Merton, gente, vocês vão encontrar outras diversas teorias. Então, percebam que é uma árvore, né? Que vai descendo os galhos. Então, eu tenho lá o Durkheim, do Durkheim sai um galhozinho com o Merton,
e das teorias do Merton eu vou ter outras teorias. Então, o contexto da realização desta afinidade seria resultado das possibilidades que o ambiente urbano propicia para o exercício da atividade criminosa, a anonimidade, a qualidade abstrata e impessoal do dinheiro e a irrelevância do caráter lícito da renda para efeitos de consumo. A teoria mertoniana da anomia social produziu dois principais desdobramentos teóricos relevantes. Um, a teoria da subcultura da violência e do crime, e o outro, a teoria da ecologia do crime. Então, para quem quiser estudar mais, por exemplo, sobre a teoria da ecologia do crime, é uma teoria bem bacana. Lá na terceira aula a gente fala um pouco da escola de Chicago, que são as teorias que vão ver a ecologia do crime. Mas tudo isso acabou decorrendo desse pensamento do Merton. Em relação a essa segunda teoria, vocês têm alguma dúvida? Está todo mundo aqui comigo? Bom, a última teoria que a gente vai tratar hoje, gente, é uma teoria decorrente do Merton, que foi denominada como subcultura da violência e do crime. Então, lá em 1955, esse escritor americano, sociólogo chamado Cohen, ele é muito famoso na criminologia, a gente vai falar muito dele aqui nas próximas aulas. Ele estava desenvolvendo um experimento prático da teoria da anomia em jovens do contexto de comunidades de classe muito baixa nos Estados Unidos. E aí, acompanhem comigo. Qual que seria o pensamento que o Merton propôs? Se numa sociedade equilibrada as pessoas têm como meta chegar lá e como meio disponível agir licitamente, então, quando há uma disjunção entre as metas e os meios, as pessoas cometem crime porque elas querem o dinheiro, querem a gratificação, querem a conquista sexual, por exemplo, no caso de um estupro, mas não querem os meios sociais aceitáveis para alcançar aquela meta. Dentro dessa teoria, é de se esperar que as classes mais baixas tenham essa meta e queiram chegar lá. E aí existe um pressuposto da sociologia que quando eu quero alcançar uma meta, a primeira coisa que eu faço, até mesmo antes de alcançar a meta, é imitar as pessoas que já alcançaram essa meta. E é por isso, por exemplo, que eu tenho falsificação de produto. Toda pessoa que não consegue comprar uma bolsa da Chanel, compra uma bolsa da Canel, lá no Shopping Oi, ou então na Shopee, né? Na Shein. Então, as classes mais baixas, dentro de uma sociologia normal, mertoniana, elas emulam comportamentos das classes mais elevadas. Só que, qual que é o problema que esse pesquisador aqui, o Cohen, ele identificou? O esperado seria, então, que jovens de classe baixa quisessem se espelhar em jovens de classe média. E se o comportamento esperado de uma classe média é a urbanidade, a educação, a vestimenta conforme, era de se esperar, então, que as classes baixas, já que elas cometem crime não porque elas têm uma disjunção da meta, mas apenas dos meios, ou seja, a meta da pessoa é chegar lá, é a mesma meta da classe média. A diferença, segundo Merton, é somente que elas não querem o meio lícito para alcançar a meta. Mas então, como que você explica para o Cohen que ele chegava nas classes baixas e, em vez de encontrar esse jovem aqui, ele encontrava esse jovem aqui? Esse jovem está cometendo delitos, mas ele está completamente dissociado das metas e não só dos meios. Então, o Cohen chegou à conclusão que a teoria do Merton não ia explicar suficientemente ambientes onde vigorava a subcultura do crime. E aí ele fala o seguinte, se a baixa agressividade é um comportamento desejável para os padrões de classe média, então uma reputação construída
sobre comportamentos agressivos ou violentos é a forma de se ganhar status num contexto desviante. Surgiria, portanto, um conjunto de valores que vai sendo construído por oposição aos valores da classe média, ou seja, uma subcultura do crime. A maioria dos crimes ou ofensas, então, teria como raiz o atendimento a padrões ao invés do lucro ou do benefício que, porventura, seria auferido com o crime. E esse comportamento, gente, a gente consegue ver ele claramente no Brasil quando a gente conhece esse pessoal, principalmente de aglomerados urbanos, que é o que a gente chama de vida louca na gíria, né? Porque, pela teoria do Merton, uma pessoa entraria no tráfico de drogas porque ela quer ganhar dinheiro, ela quer um dia sair da favela, ter uma casa melhor, porque não é essa que é a meta social da nossa sociedade, de uma sociedade estável. Só que a gente começa a ver essas pessoas que têm o que ficou conhecido na teoria do Cohen, de subcultura do crime, que elas cometem o crime porque ser do crime dá status. Ser vida louca, ser bandido, naquele contexto ali, dá status. O que faz o cidadão ter prestígio, conseguir pegar as novinhas, ir para o baile e tomar uísque energético, é ser do crime. E aí as pessoas não estão praticando crime porque elas têm uma disjunção entre a meta e o meio, que seria a proposta do Merton. Mas não, nesse caso, ter um comportamento violento, ser membro de uma gangue, por exemplo, é o comportamento que dá status social. A meta passa a ser pertencer ao crime. E aí a gente vê isso claramente quando a gente vê as pessoas que traficam a vida inteira e nunca a pessoa muda de vida, nunca ela melhora. Você entra, cumprir mandado de busca e apreensão na casa do traficante, é uma pobreza danada. Você fala assim, não é possível que esse camarada vende um dos produtos que tem a maior margem de lucro do planeta Terra e ele não muda de vida, mas ele não está naquilo ali para ganhar dinheiro. Ele está naquilo ali pelo status de pertencer àquela organização criminosa, por exemplo. Porém, assim como Cohen criticou Merton, existem outras teorias que criticam Cohen. Olha que maravilha. É uma árvore, né? Galhos vão brotando de uma teoria atrás da outra. Esses autores aqui, o Cloward e o Olin, eles no livro Delinquência e Oportunidade, eles falam o seguinte: apesar do fato de que oportunidades legítimas possam ser inacessíveis a pessoas de determinadas classes sociais, isso não significa que oportunidades ilegítimas estarão imediatamente disponíveis ou se tornarão importantes o suficiente para canalizar indivíduos em formas específicas de violência. E aí o que eles vão dizer? No mesmo caso nosso do Brasil, se realmente as pessoas, todas as pessoas que moram num aglomerado urbano, tivessem cometendo crimes, porque naquela microsociedade, no aglomerado, a meta social é ser do crime, isso não explicaria como existe uma convivência muito pacífica entre pessoas totalmente conformistas, que acordam todo dia de manhã, saem do aglomerado, descem da favela, vão no asfalto e trabalham 8, 9, 12 horas por dia, voltam e nunca cometem nenhum crime durante toda a sua vida, e existe uma convivência muito pacífica dessa pessoa com o microcosmos do vida louca, da pessoa que está imersa na participação nas quadrilhas. Então, essa que era a crítica que se fazia a esse pensamento. Então, seria uma relação entre o ambiente local e a sociedade com uma coordenação entre papéis legítimos, o líder comunitário, o médico do posto, o advogado lá do CRAS, e papéis ilegítimos, o traficante, o bicheiro, o miliciano, na comunidade, que poderia levar a um ambiente propício a uma construção de uma base estável para essa estrutura. Então, no nosso exemplo brasileiro aqui, isso fica muito claro com o exemplo dos bicheiros lá na década de 90, que hoje foram muito substituídos, né, pela milícia, mas fica muito claro. Quando eu não estou tendo guerra territorial, ou seja, não está morrendo
muita gente por guerra territorial naquele local. Quando as quadrilhas têm uma divisão de tarefas definida, e então não está tendo guerra territorial entre as facções, e a própria facção está pacificada porque ninguém está brigando para ser o chefe daquela facção. Quando eu tenho possibilidade de ascensão dentro daquela facção, então o fogueteiro quer virar vapor, o vapor quer virar segurança de boca, o segurança de boca quer virar dono da boca, o dono da boca quer virar o traficante. E quando existem regras claras, por exemplo, como a gente tem lá os tribunais do crime, né, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, geralmente nesse tipo de sociedade, o que essa teoria aqui vai falar é o seguinte: surgem ambientes em que há convivência totalmente pacífica e corriqueira entre pessoas que estão imersas no ambiente da criminalidade e pessoas que não estão. Então, nem a teoria do Merton e do Durkheim explicam tudo, que claramente eu tenho pessoas que estão no crime para ser do crime, elas não estão no crime porque elas acham que o crime é a única forma de ganhar dinheiro, mas eu tenho pessoas também que acham aquilo ali normal, convivem com aquilo, mas não cometem crimes. Eu tenho casos de irmãos no aglomerado que 2 irmãos, um é traficante e o outro é chapeiro do McDonald's, por exemplo, ou professor primário. Então é isso que esse tipo de teoria vai explicar. Pessoal, alguma dúvida? Isso era o que a gente tinha para conversar hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu peço desculpas, então, pessoal, pelos pequenos problemas técnicos que a gente teve